33 families forever changed. Free was first discovered on a cold December. John Wayne Gacy was found guilty. Murder trial of John Gacy did indeed get underway. Clown, John Wayne Gacy murdered 33 young men and was executed in 1990. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942. Filho de John Stellan Gacy e Marion Lane Hobson, o pai de Gacy era um mecânico de automóvel e veterano da Primeira Guerra Mundial, e passou uma boa parte da sua vida lutando contra o seu vício em álcool. Quando Gacy ou alguma de suas duas irmãs faziam algo que o seu pai não gostasse, o pai espancava-os com uma lâmina de barbear. O pai de John frequentemente o menosprezava, o chamando de estúpido e o comparando com suas irmãs. Gacy era incapaz de praticar esportes ou se relacionar com outras crianças de sua idade, por conta de seus diversos problemas de saúde. Ele tinha problemas cardíacos e também convulsões e desmaios frequentes. E por esse motivo, passou uma boa parte de sua infância entrando e saindo de hospitais. Embora seu pai sempre o acusasse de fingir essas doenças para chamar atenção. Mais tarde, Gacy percebeu que se sentia atraído por homens. Apesar de não ter concluído o ensino médio, ele frequentou e se formou na Northwestern Business College e logo depois trabalhou como vendedor e gerente em uma empresa de calçados. Em 1964, ele conheceu e ficou noivo de Marilyn Myers, cujo pai era dono de 3 restaurantes do KFC. Gacy se mudou para lá para administrar os restaurantes da família, e ele e Myers tiveram 2 filhos juntos. Na década de 70, Gacy tornou-se empreiteiro e capitão do Distrito Democrata nos subúrbios de Chicago. Mais tarde, ele especulou que seu envolvimento político poderia ter sido uma tentativa de agradar seu pai, que sempre zombou de seu interesse pela política, e isso talvez fosse uma forma de obter a aceitação dele. De acordo com Bored Dreams, Gacy disse: "Sempre procurei aceitação, porque meu pai me fez sentir que eu nunca fui bom o suficiente." Muito querido em sua comunidade, Gacy organizou encontros culturais e foi ativo em organizações políticas. Mais tarde, ele considerou esse o período mais feliz de sua vida, e até recebeu elogios muito cobiçados de seu pai, que em determinado momento disse que ele estava errado sobre Gacy. "Naquela época, eu estava pensando em me candidatar a vereador", disse Gacy. "Depois disso, eu queria ser prefeito, e se desse certo, eu iria concorrer ao Senado estadual. Eu não vi nenhum limite", disse ele. Gacy era membro do clube de palhaços Jolly Joker. Frequentemente se apresentava com trajes e maquiagem de palhaço para arrecadação de fundos para caridade e também para outros eventos, todos eles com seus alter egos, Pogo ou Putz. Anos mais tarde, durante uma conversa com os detetives enquanto estava sob vigilância, Gacy discutiu seu trabalho como palhaço, comentando: "Os palhaços podem escapar impune dos assassinatos." Em 1968, Gacy foi acusado de agredir sexualmente uma adolescente. Ele negou veementemente essas acusações, e alguns membros da comunidade acreditaram nele. Ele convenceu um de seus funcionários a agredir a vítima, em uma tentativa frustrada de impedi-la de testemunhar, mas não conseguiu. Gacy foi condenado e recebeu uma pena de prisão de 10 anos, após os quais sua esposa se divorciou dele e recebeu a custódia total de seus filhos. Na prisão, Gacy era um prisioneiro modelo. Ele foi liberado em liberdade condicional no verão de 1970, após cumprir 18 meses de pena. No entanto, Gacy foi preso novamente no ano seguinte, depois que outro adolescente alegou que ele o atraiu para seu carro e o levou até sua casa, onde Gacy tentou forçá-lo a fazer sexo. As acusações foram retiradas quando o menino não compareceu ao julgamento. Com a ajuda financeira de sua mãe, Gacy comprou uma casa em Norwood Park, onde ocorreriam todos os seus futuros assassinatos. Em 1971, Gacy iniciou um novo negócio de construção, chamado PDM Contractors, que rapidamente cresceu e se tornou um sucesso financeiro. Também naquele ano, Gacy ficou noivo de Caroline Hoff, com quem namorou brevemente no ensino médio. Um ano depois, em 1972, os dois acabaram se casando. A maioria dos funcionários de Gacy eram estudantes do ensino médio, homens e jovens, a quem ele sempre fazia propostas de sexo. Mesmo assim, Gacy manteve uma boa fachada pública como um homem de comunidade, organizando festas de verão que eram popularmente concorridas. Ele cometeu seu primeiro assassinato conhecido em janeiro de 1972, depois de atrair Timothy McCoy, de 17 anos, para sua casa. Na manhã seguinte, Gacy viu McCoy parado na porta do quarto com uma faca e correu para atacá-lo, lutando contra a faca e esfaqueando McCoy até a morte. Depois, Gacy percebeu tardiamente que McCoy não
não estava o atacando nem o ameaçando, mas sim segurando a faca porque tinha acabado de preparar o café da manhã. No entanto, Gacy descobriu que recebeu gratificação sexual ao matar McCoy. Mais tarde ele disse: "Foi quando percebi que a morte era a emoção máxima." Outra vítima de Gacy foi John Butkovich, funcionário de sua empresa de 18 anos. Gacy atraiu para sua casa com a promessa de discutir pagamentos atrasados. Uma vez lá, Gacy lhe deu álcool e o enganou para que o algemasse. Logo depois, ele o estrangulou. O uso de algemas tornou-se um método frequente para Gacy, e às vezes dizia para as vítimas que iria lhe mostrar um truque de mágica. Os pais de Butkovich suspeitavam de Gacy e chamaram a polícia mais de 100 vezes, instigando-os a investigar mais a fundo o caso. Em meados da década de 70, mais 2 jovens acusaram Gacy de estupro. A maioria de suas vítimas foram enterradas na sua própria casa. Uma de suas vítimas, um funcionário de 17 anos chamado Gregory Kodsky, disse à sua família que já havia sido ordenado que ele cavasse trincheiras na casa de Gacy. Depois que Kodsky desapareceu, sua família contatou Gacy, que lhes disse que Kodsky havia dito a ele que planejava fugir de casa. Gacy matou várias outras vítimas durante esse período. Um dos poucos garotos que ele deixou vivo foi Robert Donnelly, um estudante universitário de 19 anos, que ele sequestrou em um ponto de ônibus de Chicago. Depois de trazê-lo para sua casa, Gacy estrupou e torturou Donnelly, mergulhando sua cabeça repetidamente em uma banheira, até ele desmaiar, também realizando várias ameaças com uma arma carregada. Donnelly estava com tanta dor que implorou para Gacy que o matasse, mas Gacy o deixou ir e o avisou para não contar a ninguém. Donnelly ignorou e o denunciou à polícia. No entanto, quando os policiais investigaram, Gacy disse que foi um encontro consensual de escravidão sexual, e a polícia acreditou nele e não investigaram a fundo o caso. Gacy acabou matando outra vítima apenas um mês depois. Em 1978, Gacy não tinha mais espaços para os corpos em sua casa, então ele começou a se livrar de suas vítimas no rio Des Plaines, a partir de uma ponte na 55. Em 11 de dezembro de 1978, Robert Pist, de 15 anos, desapareceu depois de dizer à sua mãe que iria se encontrar com Gacy para discutir um possível trabalho na sua empresa de construção. A família de Pist apresentou uma denúncia de desaparecimento à polícia, o que levou mais uma vez a uma busca na casa de Gacy. Autoridades descobriram vários itens suspeitos por lá, incluindo distintivos policiais, uma pistola, algumas agulhas e muitos filmes pornográficos. Após um longo período vigiando Gacy, a polícia descobriu um recibo na sua casa que pertencia a Pist, contradizendo a afirmação de Gacy de que ele não teve nenhum contato com Pist no dia que o jovem desapareceu. Isso resultou em novas buscas na casa de Gacy, eventualmente levando à descoberta de várias trincheiras cheias de restos humanos no espaço embaixo da sua casa. Sem outro caminho, Gacy finalmente confessou ter matado cerca de 30 pessoas. Em 1979, alguns meses após a prisão de Gacy, sua casa foi desmontada em um esforço para encontrar mais evidências. No ano seguinte, a casa e todas as estruturas da propriedade foram demolidas, acabando por ser construída uma nova propriedade. Um trabalhador envolvido na demolição da casa de Gacy disse: "Se o diabo está vivo, ele viveu lá." O julgamento de Gacy começou em 6 de fevereiro de 1980. Com Gacy tendo confessado os crimes, os argumentos se concentraram em saber se ele poderia ou não ser declarado louco, e assim levado para um hospício. Gacy passou centenas de horas com um médico em Chester, em Illinois, e também passou por uma série de testes psicológicos. Ele tentou argumentar que tinha transtorno de múltiplas personalidades e que sua mente estava dividida entre as personalidades de um empreiteiro, um palhaço, um político e um policial, chamado Bad Jack. Gacy afirmou que Bad Jack odiava a homossexualidade e viu os prostitutos e algumas das vítimas de Gacy como fracos, estúpidos e degradantes. Gacy se declarou inocente por motivo de insanidade e foi a julgamento por 33 acusações de assassinato. A promotora argumentou que Gacy era são e estava no controle de suas ações, apontando todas as medidas que Gacy tomou para se preparar e ocultar seus assassinatos. Esses foram, certamente, os atos de um homem capaz de premeditação, agindo em seu próprio interesse, disse o promotor-chefe William Kenklow. Em 12 de março de 1980, após uma breve deliberação do júri, Gacy foi considerado culpado de cometer 33 assassinatos e ficou conhecido como um dos serial killers mais cruéis da história americana. Gacy ficou preso no Centro Correcional Menor, em Chester, durante 14 anos. Nesse tempo, ele recorreu da sentença e ofereceu declarações contraditórias sobre os assassinatos. Embora já tivesse confessado, Gacy mais tarde negou ser culpado das acusações e configurou um número de telefone com uma declaração gravada de 12 minutos, declarando a sua inocência. Ainda preso, Gacy começou
começou a estudar artes visuais, principalmente pintura. Suas pinturas foram mostradas ao público por meio de uma exposição em uma galeria de Chicago. Muitas de suas pinturas retratavam Gacy como Pogo, o palhaço. Os leilões de Moloch, no Reino Unido, leiloaram várias obras de arte produzidas por Gacy. A data da execução foi marcada para 10 de maio de 1994. Antes de sua morte, Gacy disse que as famílias das vítimas não teriam conforto com a sua morte e acusou os Estados Unidos de assassino por estar o matando. Gacy foi executado por injeção letal. Nos anos seguintes, muitas preocupações perseguiram o caso, pela possibilidade de que Gacy pudesse ter sido responsável pela morte de outras pessoas, cujos corpos ainda não tivessem sido encontrados. E quando a polícia descobriu restos humanos na casa de Gacy, em 1978, 8 corpos não puderam ser identificados. Em julho de 2017, as autoridades do condado de Cook usaram evidências de DNA para identificar uma dessas vítimas como James Byron Hoxen, de 16 anos, que estava desaparecido desde 1976. Anos depois, em outubro de 2021, testes de DNA identificaram outra vítima de Gacy, como Francis Alexander, de 21 anos, que também desapareceu em 1976.